Vamos lá, pessoal. Prova de Taubaté, da VUNESP, de 2021, parte 2. Continuando, questão 30. Um professor da rede pública de ensino de Taubaté concebeu um projeto para trabalhar com seus alunos. O eixo temático da proposta é a globalização, tema intensamente discutido na imprensa. Ao apresentar seu projeto para coordenador pedagógico da escola, discutiram se haveria ou não convergência da atividade com o pensamento de Dalbar, 2007, sobre educação e apropriação da realidade. Assinale a alternativa que corretamente relaciona esse projeto com a obra citada. Então vamos lá. A. Não são convergentes, pois o conteúdo sobre globalização é circunscrito à disciplina de ciências sociais, portanto, insuficiente para contribuir com o desenvolvimento local. B. São convergentes, pois estudar a globalização é uma importante forma de escapar à realidade local e suas limitações, permitindo aos estudantes o contato com conteúdos de fato relevantes, a vida global contemporânea. C. Não são convergentes, pois a criação de um projeto dedicado à globalização terá efeitos negativos sobre os estudantes, propondo-lhes parâmetros irreais para pensar nas discussões na realidade local. D. São convergentes, pois a globalização é um fato indiscutível que pode ter impactos significativos sobre o desenvolvimento local, merecendo análise de alternativas de atuação junto às lógicas globais. E. Não são convergentes, pois a globalização é um tema de interesse dos grandes centros de desenvolvimento, desenvolvidos economicamente, o que consiste em realidade incondizente a um município brasileiro de menor porte como Taubaté. Então, voltando para Dalbar, o que ele fala, o eixo temático da proposta é a globalização, tema intensamente discutido na imprensa. Ao apresentar seu projeto para coordenador pedagógico da escola, discutiram se haveria ou não convergência da atividade com o pensamento de Dalbar, 2007, sobre educação e apropriação da realidade. O Dalbar, Ladislau Dalbar, ele tem um artigo científico sobre educação e apropriação da realidade local. Nesse artigo, ele fala, que é praticamente o trabalho todo dele, sobre paradoxo global e cidadania ativa. Então, pensando nesse pouquinho que eu falei sobre o Ladislau, qual é a alternativa que mais condiz com o pensamento dele? A alternativa D. São convergentes, pois a globalização é um fato indiscutível que pode ter impactos significativos sobre o desenvolvimento local, merecendo análise de alternativas de atuação junto às lógicas globais. Próxima. 31. A vida escolar apresenta à criança múltiplas linguagens, um material semiótico, amplo que se extrai do contexto social do qual participa. Assinale a alternativa que indica o uso escolar de múltiplas linguagens de modo coerente à posição de Bakhtin, conforme exposta por Roseli Fontana. Bom, a Roseli Fontana é uma escritora, né? Ela tem um livro de mediação pedagógica na sala de aula, bem interessante. E o Bakhtin ele estudou, né, linguagem e é um teórico para a literatura. Então vamos lá. Pensando nesses dois autores, né? A apresentação de múltiplas linguagens garante que o indivíduo consiga formar a sua própria significação, independente das condições sociais de produção das interações, para os signos que encontrará no curso da vida. B. A expressão organiza o pensamento, de modo que a atividade mental se enraiza socialmente nos signos da coletividade. Assim, o contato com múltiplas linguagens potencialmente amplia o alcance da consciência. C. Ao conhecer muitas formas de expressão, a criança adquire progressivamente a capacidade de se harmonizar ao contexto social, reduzindo o confronto entre vozes e conceitos contraditórios na produção dos sentidos.
D. A linguagem é o campo de superação da ideologia. Assim, ao se valer da diversidade das linguagens, a escola contribui para o apagamento das marcas ideológicas, inclusive para a sua própria atuação social. E. O domínio de o domínio das múltiplas formas de linguagem permite à criança expressar de forma mais precisa as ideias que já encontram formadas em sua consciência, antes mesmo do contato com o mundo dos signos. Bom, vamos voltar no início da questão 31. Qual que se encaixa mais no pensamento da Roseli Fontana e do Bakhtin sobre linguagens? B. Resposta B. A expressão organiza o pensamento, de modo que a atividade mental se enraiza socialmente nos signos da coletividade. Assim, o contato com múltiplas linguagens potencialmente amplia o alcance da consciência. Questão 32. O meio ambiente é considerado pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC, um tema contemporâneo, que deve ser incorporado aos currículos e às propostas pedagógicas da educação básica. Pensando nisso, assinale a alternativa que apresenta um tratamento adequado para o tema, de acordo com o que preconiza Garcia. A. Meio ambiente deve ser uma disciplina ofertada em algum momento do ensino fundamental, preferencialmente nos dos anos finais, quando há um repertório e maturidade dos alunos. B. Disciplinas diferentes devem organizar parte de seus conteúdos próprios em torno do tema meio ambiente, que se constitui assim como eixo unificador transversal. C. O tema transversal meio ambiente deve ser trabalhado como conteúdo da disciplina de Ciências Naturais ao longo dos anos iniciais do ensino fundamental. D. Meio ambiente deve ser um conteúdo ofertado aos alunos como atividade extracurricular, particularmente aqueles matriculados em tempo integral. E. Para se caracterizar como tema transversal, meio ambiente passa a ser assunto que se deve trabalhar nas práticas da organização escolar e não no conteúdo curricular. Bom, de acordo com a BNCC e assinale a alternativa que apresenta um tratamento adequado para o tema, de acordo com o que preconiza Garcia. Qual que é o tema? O meio ambiente. Qual é a melhor resposta de acordo com Garcia, baseado na BNCC? Questão B. Disciplinas diferentes devem organizar parte de seus conteúdos próprios em torno do tema meio ambiente, que se constitui assim como eixo unificador transversal. Bom, questão 33. De acordo com uma certa perspectiva educativa, a aprendizagem pode ser entendida como modificação de comportamento que alguém que ensina produz em alguém que aprende. A avaliação nesse sentido implica em corrigir com isenção para se constatar com objetividade aquilo que o aluno aprendeu. De acordo com Jussara Hoffmann, esse paradigma avaliativo pode ser denominado A. Avaliação mediadora, B. Avaliação processual, C. Dialogal, D. Positiva e científico. Qual se adequa mais a Jussara Hoffmann, que fala muito de avaliação, né? Avaliação mediadora, avaliação na educação infantil, né? Um olhar sensível. De acordo com o que ela está pensando aqui, ó, implica em se corrigir com isenção para se constatar com objetividade aquilo que o aluno aprendeu. Hoffmann, para ela, esse paradigma avaliativo pode ser denominado como alternativa D, positivista. De acordo com Hoffmann, esse paradigma avaliativo pode ser denominado como positivista. Questão 34. Qual das falas a seguir, a respeito dos conhecimentos prévios dos alunos,
pode ser caracterizada adequadamente como decorrente de um ensino crítico construtivista, segundo conceituação oferecida por Joffre. Bom, a Zélia Joffre, ela fala muito sobre o construtivismo, o crítico construtivista, e ela também dá muitas dicas sobre como para o professor que atua dentro da sala de aula. Então, pensando nesse enunciado aqui, qual é a alternativa que se encaixa no pensamento de Joffre? Meu papel como professor é construir para os estudantes o universo do conhecimento científico, estético e humano. Assim, é fundamental que conceitos prévios das crianças sejam substituídos pelo legado de saberes historicamente produzidos pela humanidade. B. Ao mesmo tempo em que o ensino construtivista estimula a elaboração do conhecimento novo pelo próprio aluno, não se pode negligenciar a dimensão crítica. Nesse sentido, cabe a mim, como professor, analisar criticamente os conhecimentos prévios das crianças. C. As ideias prévias de meus alunos devem ser usadas como ponto de partida para a construção dos novos conhecimentos em sala de aula. Ao longo das atividades que proponho, as crianças devem adotar novas ideias ou integrá-las com seus conceitos prévios. D. Minha concepção crítico-construtivista do ensino sempre me leva a questionar as práticas de imposição de saberes. É preciso respeitar e legitimar os conceitos prévios das crianças, pois eles são o fim de todo o processo educativo centrado no aluno. E minha atuação como professor é mostrar aos estudantes que os conhecimentos prévios por eles próprios construídos devem ceder lugar àqueles amplamente aceitos pela sociedade. Para que o conhecimento seja relevante, é preciso que seja alvo de uma crítica social histórica e não individual. Pensando aqui como a Zélia Joffre, né? E também é uma dica para a gente mesmo, nós professores, né? A alternativa é a alternativa C. As ideias prévias dos meus alunos devem ser usadas como ponto de partida para a construção dos novos conhecimentos em sala de aula. Então, a gente tem que levar em consideração tudo que o aluno traz para a escola, para a gente, para a sala de aula, né? Ao longo das atividades que proponho, as crianças devem adotar novas ideias ou integrá-las com seus conhecimentos prévios. Ótima alternativa, né? Pessoal, vou fazer parte 3 do vídeo, porque para ficar vídeos curtos, tá bom? Então, a 35 vai ficar para a parte 3 do vídeo. Até a próxima!